Bom dia, paz, irmãos. E nós vamos continuar aprendendo sobre a história do povo de Israel. É impressionante estudar essa história do povo de Israel e ver e notar como a atuação de um líder define a história, o destino de uma nação. A atuação de um líder define a história e o destino de uma nação. A história de Israel, desde que começou, estou achando assim, fascinante. Desde que nós começamos lá em Abraão, quando se formou essa nação, o cuidado de Deus com o povo, ao fazer acontecer o desejo do coração do povo, ao livrar, ao trazer de volta todas as vezes que o povo saía dos caminhos da presença do Senhor. E a Bíblia mesmo, ela nos mostra, como líderes impiedosos, esses líderes impiedosos que tiveram ao longo do decorrer da história de Israel, eles suscitaram o juízo de Deus, levando o povo a pecar. Israel teve muita liderança que foi contrária à vontade do Senhor. Agora talvez a gente não lembre, mas se der uma olhada aqui para trás nas lições anteriores, nós vamos ver reis muito maus que fizeram coisas terríveis, abomináveis ao Senhor. Estamos sendo bastante edificados ao estudar as biografias, de homens e mulheres no período desse reino dividido que nós estamos vendo agora. E nós vamos continuar aprendendo com as qualidades deles e os defeitos também, deixando que os erros cometidos por esses líderes maus, impiedosos, sirvam de alerta para que não andemos pelos mesmos caminhos. É o que a gente aprende o tempo todo. A história é contada, a palavra é lida, é explanada e o Espírito Santo, ele se encarrega de trazer na nossa mente, no nosso coração, aquilo que o Senhor quer de mudança para a nossa vida. A gente tem que estar atento, porque num momento ou outro da lição, é aquilo que você precisa ouvir de Deus, aquilo que você está buscando resposta, aquilo que te é revelado, que você precisa dessa revelação para mudar a sua história, para você fazer parte de um Israel renovado, de acordo com a vontade do Senhor. Não é mesmo, irmão? E hoje nós vamos ver sobre um rei, um personagem que, ao eu preparar a lição, e o Espírito Santo ele vai se manifestar agora, eu pensei em levar isso depois lá para a salinha das crianças, porque como nós vamos ver agora, as crianças vão amar aprender sobre o rei Josias, que ele escolheu transformar a realidade do seu tempo. Ele ousou. Ele foi um rei que não se deixou levar pelo que seu pai foi, pelo que seu avô foi, mas ele escolheu ser um rei diferente, ir contra toda uma nação, todo um reino, mas fazer aquilo que o Senhor esperava dele. É o mesmo que nós aqui hoje, no segundo dia de 2022. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração,
Essa é a oportunidade que nós, Israel do Senhor de hoje, temos para fazer diferença no mundo aí fora, para mudar, modificar, não segundo os nossos preceitos ou a nossa vontade. Porque se fosse olhar a nossa vontade, dá vontade de sair matando um bocado de gente. Mas não segundo o nosso coração, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Então, ao estudarmos essa lição, nós seremos convencidos de uma coisa, de que são necessárias sinceridade e honestidade em todo o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que ter sinceridade e honestidade ao nos relacionarmos com o Senhor nosso Deus. Então a gente tem que ser verdadeiro, transparente, saber entender o que Ele quer, buscar o que Ele quer, para depois a gente entrar para dentro disso e não sair dia após dia vivendo segundo o que a gente pensa que é certo ou errado. Porque de certo ou errado, de bem ou mal, o mundo está cheio. Mas da vontade de Deus, da palavra de Deus, o mundo está carente. E ele precisa reconhecer e entender isso. Por exemplo, vamos perguntar aqui para alguns irmãos alunos. Pensem aí, busquem na memória. Se for no meu caso, há muito tempo atrás. No caso da Maiara, nem tanto. Mas lembre de você aos 8 anos de idade. Você com 8 anos. Consegue lembrar, Lucas? Onde que você estava com 8 anos de idade? Quem você era? Conseguiram lembrar de vocês aos 8 anos? Agora vamos andar mais um pouquinho. E aos 16? Hein, tia Gilza? Quem você era aos 16 anos? Maiara já chegou aos 16? Nem chegou aos 16. Hein, Júlio? Quem você era com 16 anos de idade? Onde que você vivia? O que você fazia? Com 16 anos, eu já trabalhava, comecei muito cedo e já tinha uma vida totalmente autônoma, tranquilo, trabalhava muito. Nossa! Entendeu? E morava ainda com meus pais, na casa que eu fico até hoje. E vivia a vida. Eu era católico, estava na igreja católica e tocava um barco. Era um jovem para frente da época. Para frente, mas 16 anos eu trabalhava muito já ajudava muito meu pai nos trabalhos dele. Para mim foi a melhor época da minha vida. 16? Foi a melhor decisão que eu fiz quando eu aceitei Jesus. Aos 16 anos? E onde que você vivia? No Nordeste. Então você foi uma adolescente, uma jovem que aceitou a Jesus aos 16 anos. E você ficou muito feliz e animada? Muito feliz. Mas vamos caminhar mais um pouco. E aos 20? Aos 20, 22, até 25 anos. Mudou muito, Lucas? Muda, né? Nossa vida muda, funciona. A história muda cada dia após dia. Mas depois dos 20 anos em diante, você já era diferente daquela criança? Claro, porque eu imagino a história, a diferença de 12 anos. De 12 anos muita coisa acontece. Os valores mudam, a maturidade vem, né? Mas quem era você aos 20 anos? Eu era um trabalhador também, né? Eu trabalhava na Kit Automóveis, na indústria automotiva. E aos 20 anos também eu já era assim, eu era uma pessoa. Vivia minha casa da forma que mora no mundo. E só 3 anos depois eu conheci. Depois dos 20 anos? Depois que após eu tinha dado 22 anos, conheci a Olímpia e
Amém. Quem era você aos 20 anos, tia Gilza? Eu era Uma jovem. uma jovem recém-formada do ensino médio, estava iniciando minha carreira profissional, né, numa grande empresa, e daí eu comecei a fazer um curso técnico e desenvolver profissionalmente. Já era cristã? Já era cristã. Amém. Amém. Quer falar, Maicon? Não. Então, é muito interessante tudo isso. E é sobre esse Josias que nós vamos falar. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Aos 8 anos de idade, com 8 anos de idade, ele foi rei. Ele foi ordenado rei de Israel e começou a reinar com 8 anos de idade. Cedo demais, né? Que nada. Acha, tia Gilza? Sabe o que eu aprendi? Que quando a pessoa se dispõe a fazer o que Deus quer, ele vai capacitar. E Josias, ele se dispôs. Ele não colocou dificuldade, nem falou, sou jovem demais, não vou dar conta. Deus capacitou as pessoas certas para caminhar com ele e colocou tudo o que ele iria precisar nesse reinado, 31 anos de reinado, para conduzir o rei, para que o rei levasse a nação de volta para Deus. Então, Josias, com 8 anos, se tornou rei. Essa história, gente, ela está em 2 Reis 22, de 1 até 30, lá não sei qual o último versículo da história. Mas eu queria que alguém lesse, que vocês abrissem, 2 Reis 22, para a gente ler o versículo 2, que é onde tem todo o cerne, o entendimento da história de Josias. O porquê que ele foi rei com 8 anos e depois por que aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para o lado nem para o outro. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Essa é a lição 10, aí na página 40 da revista. E lá na introdução está assim: Josias foi um dos melhores reis de Judá, seguindo os passos de Davi, de quem era descendente direto. Não deixa de ser termo de aprovação para qualquer rei em Israel. Suas reformas foram extensas e notáveis. Tudo fez para trazer o povo de volta a Deus e à obediência às suas leis. Tudo fez. Ele buscou ao Senhor, ao invés de outros reis que foram consultar tantas outras entidades e pessoas não dirigidas pelo Senhor. Josias buscou ao Senhor como ele deveria governar, como ele deveria fazer. E a primeira lição que a gente tira dessa história é que tenho buscado ao Senhor, tenho buscado a direção do Senhor, até para as mínimas coisas que eu tenho pensado, planejado. Tantas metas a gente tem o costume de fazer na virada do ano, nos primeiros dias do ano. É muita coisa, todo mundo faz, mas o que nem todos fazem é buscar a direção
do Senhor para esses planos, para isso que a gente tem vontade de realizar no nosso coração. O que não é errado, o que não tem problema. O errado nosso é não falar: Senhor, está de acordo com a tua vontade esse meu sonho, esse meu desejo? Josias fez isso. Ao ser ordenado rei, ele buscou ao Senhor de todo o seu coração e ainda não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E ele continuou. E ele foi buscando, até que aos 16 anos, Josias, buscando a Deus, conforme a palavra mesmo diz aí, ele teve assim um desejo muito forte no coração, o que não foi diferente de quem busca a Deus, porque quando a gente busca, Deus fala, pode, não vá, faça, não faça, e a gente nem pede conforme a palavra de Deus, porque quando a gente pede o que está dentro da palavra, nós já temos como base a aprovação do Senhor. Agora, tudo tem na palavra para nos orientar no nosso reinado, na nossa vida, para nos orientar no nosso dia a dia. E aos 16 anos, Josias buscava intensamente ao Senhor. Como diz em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o coração. E foi isso que aconteceu com Josias. E aos 16 anos, ele buscava incessantemente o Senhor para que Deus o orientasse no seu governo. Até que, aos 20 anos, um jovem que poderia estar fazendo tantas coisas, ele fez uma revolução geral no reino dele. Ele fez uma coisa extraordinária. Ele resolveu acabar com a idolatria, com os postes levantados a outros ídolos. O povo já tinha assim se desviado de tal maneira e levado tantos ídolos para dentro do templo, que já estava assim, tudo pervertido. Não tinha mais santidade nenhuma na casa do Senhor. Deus deve ter se entristecido muito, porque ele olhou para aquela nação, para aquele reino ali, e deve ter pensado, eu penso assim, que Deus deve falar: cuidei tanto, direcionei tanto, orientei, mostrei o caminho, fiz tantos milagres, tantos prodígios, e olha o que esse povo está fazendo na minha casa, no tabernáculo, na casa de oração. Eles levaram outros deuses para dentro do tabernáculo, outros ídolos, falsos ídolos. Já pensou aqui a nossa igreja? E o pastor trazer aqui uma imagem, uma coisa falsa, e levar a igreja toda a adorar esse ídolo, a fazer rituais, como o pai de Josias, fez, até sacrificou um filho a um deus lá estranho. Mas Josias, ele fez diferente. Ele não quis ser como os reis maus, o seu pai e o seu avô. Ele falou: agora nós vamos dar uma limpeza nesse tabernáculo. Nós vamos destruir tudo o que desagrada ao Senhor, meu Deus, ao Deus de Israel. E nós vamos limpar isso aqui. Nós vamos reconstruir, tirar os escombros, tirar essa poeira, tirar essas traças, isso que destrói a comunhão do povo
com o Senhor nosso Deus. Temos colocado nossa vida a serviço do nosso Deus, como Josias fez? O que temos feito com todos os dias que o Senhor nos dá? Temos apenas 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, e temos apenas vivido a nossa vida para o nosso próprio deleite? Ou temos prestado serviço ao nosso Deus na sua casa de oração, aqui na nossa igreja, no nosso trabalho ou aonde nós estivermos? A nossa vida está passando, e essa geração de agora, a gente pode ser Josias na vida de cada pessoa que a gente convive, principalmente aqui na casa do Senhor. E Josias, ele fez uma ótima escolha, né, irmãos, em não ser como o seu pai. Ele começou logo essa restauração no templo, que estava todo destruído, todo bagunçado, estraçalhado. Devia estar um caos mesmo. Ele estava cheio de idolatria, destruído e arruinado. Por quê? Porque o pai dele e o avô dele, eles não cuidaram, apenas davam atenção aos ídolos de cada pessoa que ia chegando, trazendo, e eles colocavam lá. Os povos vizinhos, as mulheres, se relacionavam com esses povos, com essas mulheres, e traziam os ídolos deles para dentro do templo. Então Josias manda organizar uma grande equipe para que colocassem ordem no templo. Ele chama todo mundo que pode, uma grande equipe, e organiza. Vamos arrumar, organizar, colocar aquele tabernáculo em ordem. Não pode continuar assim a casa de Deus. Então, a gente lê aqui na página 41 a história de Israel na restauração do templo. Josias reparou e restaurou o templo do Senhor em Jerusalém. Ele preparou lá os recursos da obra, para a obra, ele fez a supervisão da obra, bem como nosso pastor, né? Faz aqui com todos os ministérios, está fazendo com a reforma da construção do templo. É assim que um líder, uma pessoa orientada pelo Senhor, age, busca de Deus, se organiza para que se concretize tudo com ordem e decência. Aí na história de Israel para hoje está assim: atentemos quanto à dedicação à obra e também à boa organização do serviço. Não basta ter planta, material e recursos. Tudo tem que ser bem administrado e executado fielmente. Como isso é relevante em todas as áreas de atuação da sua igreja? O que vocês acham? Vocês concordam que isso é importante para o bom andamento da nossa igreja? Sim ou não? E como que vocês acham que poderia fazer para melhorar o bom funcionamento de todos os departamentos da sua igreja? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Colocar a pessoa certa no lugar certo, mas o quê? Buscar a direção de Deus. O pastor vai aproveitar todas as ideias. Vamos falar. Então, assim, não é fácil, mas é isso que a gente deve fazer. Buscar, organizar e colocar as pessoas certas. Mesmo que, como Josias, nós achemos assim:
há 8 anos não era certo, é muito jovem, a gente pode pensar: ah, não sou capaz, não dou conta, não estou apto. Mas se a gente se dispõe e a gente tem desejo no coração, Deus vai capacitar. Deus vai direcionar, vai influenciar para que a gente faça a coisa certa, não é mesmo? Com certeza, irmãos, com certeza. Disponibilidade. Não pense que você não vai ser útil no serviço ou não é apto a fazer qualquer coisa dentro da igreja. Porque se você se dispuser, tiver disponibilidade, desejo no coração de servir, Deus vai capacitar. E aconteceu que enquanto fazia essa reforma, essa limpeza no templo, derrubando aquele monte de altar, esse monte de deuses falsos, o sacerdote lá da época, o Euquias, ele encontrou um pergaminho, um livro, o livro da lei. É a mesma coisa. Disso aqui está assim, cheio de imagem, para tudo que é canto. Um poste de ídolo aqui, outro ali, o altar, uma confusão. E aí vem uma pessoa, a mando de um pastor, vamos limpar essa igreja. E acha uma Bíblia, uma pequena Bíblia num canto, num escombro qualquer, jogada, deixada ali. E então Josias ficou horrorizado. Que susto que ele levou quando ele pega esse pergaminho e abre esse pergaminho e os olhos dele se abriram. Ele entendeu, porque teve o conhecimento pleno do pecado e da infidelidade do povo de Deus. A hora que ele leu aquilo que Moisés já ordenara, que devia ser lido todos os dias, escrito nos umbrais das portas, Josias falou: a gente está perdido. Nossa nação está perdida. Nós vamos ser fulminados. Nós vamos ser mortos. Nós estamos... É muito pecado. Está totalmente contrário à vontade de Deus. Deus vai mandar juízo aqui sobre nós e nós vamos morrer. Ele entendeu, ele teve o conhecimento pleno do pecado e da infidelidade que aquele povo vinha caminhando desde muitos anos atrás. Aqui a gente entende como o povo muito facilmente se desvia do caminho de Deus quando não lê a palavra, quando não conhece a palavra de Deus. Irmãos, escola, para a gente conhecer, a gente tem que ler. É muito pouco sentar na igreja e ouvir uma lição da EBD ou um culto de domingo à noite, mesmo porque a maioria só faz isso uma vez na semana. Não é o suficiente. A gente tem que buscar em casa, tem que ler a palavra. Está aí uma boa oportunidade, né, de começar a leitura da Bíblia em 1 ano. Em 1 ano a gente começa dia 1º de janeiro e eu brinco que o livro que todo mundo mais sabe é o de Gênesis. Não é, tia Gilson? É o de Gênesis, porque todo mundo começa, não vai nem em Deuteronômio, já parou, mas todo mundo lê Gênesis. Mas aí o povo estava nessa idolatria toda, nesse pecado todo, fazendo coisas abomináveis ao Senhor, porque tinha deixado de ler a palavra de Deus. Naquele tempo, o Pentateuco lá, né? O livro da lei. E aí, isso acontece hoje em dia ou não? Demais. Muito. E de outras formas.
porque não só porque nós não lemos para entender e agir, mas porque também é pregado erradamente em muitas igrejas. Não é ensinado o certo, a palavra que salva, que transforma e que vivifica. Quando Josias leu, os olhos dele se abriram e ele falou: por isso que Deus se afastou de nós. É isso que acontece, porque a palavra de Deus é que é instrução, orientação, e ela se perdeu dentro daquele templo, nesse momento ali da história de Israel, onde a palavra deveria ser o elemento determinante para orientar e conduzir e instruir e ensinar o povo a andar, porque estava ali tudo que precisava ser feito. Ela estava jogada num canto, empoeirada. Também estou lembrando aqui de cristãos. Eu não estou falando do mundo, para a igreja, sim. Quantos deixam a Bíblia aberta de enfeite, ou usam a Bíblia para apenas dar um recado para a pessoa? Deus mandou te falar isso aqui, e não buscam o conhecimento para a sua vida. A gente está cansado de ver que o mundo deixa a Bíblia enfeitada lá no Salmo 91. Mas e a igreja? E a igreja? Eu, particularmente, não gosto da Bíblia nem celular. Eu gosto da Bíblia livro. Você também, né? Eu gosto de manusear, correr para buscar. Eu acho que a maioria nem consegue mais ir de um livro a outro, de tanto que é fácil clicar ali no celular e já ir logo no versículo, certo? Mas Josias, ao mandar recuperar, reformar o templo, ele encontra a palavra de Deus, a palavra não lida, empoeirada e não entendida. A palavra, que era um elemento, deveria, né, ser um elemento de instrução, ela havia sido esquecida. E quando não há leitura da palavra, não tem como dar certo. Quando a gente não segue ou vive segundo os ensinamentos da palavra, a gente só vai sofrer, sofrer e sofrer. Aí a gente não cresce e fica estagnado, como o povo de Israel ficou muitos e muitos anos enganados nas mãos desses reis maus, idólatras, que ao invés de trazer a nação para perto de Deus, afastou e levou cada vez mais longe. Eles puseram tantas coisas horríveis no lugar da palavra que acabou aquele relacionamento íntimo do povo com Deus. E aqui a gente vê também que sem a leitura da palavra, a gente nunca vai ter intimidade com o Senhor. A gente não pode ser levado pela intimidade do irmão A ou B. A gente tem que buscar a nossa intimidade, o meu relacionamento com o Senhor. Talvez a gente vê um irmão, que unção, que poder. Com certeza, ele tem intimidade e se relaciona com o Senhor, nosso Deus, através da palavra, através da leitura. E a gente tem que procurar, sim, meditar nessa lei dia e noite. Não foi assim que Deus falou a Josué? Porque ela nos instrui a andar em santidade e justiça. Como está a sua leitura diária na palavra de Deus? Como está a sua vida? A gente, nem ao menos eu acho,
ou se sim, a minoria faz a leitura diária aqui da lição, aí no início da lição, vejam que tem um quadradinho, que tem aí, ó, segunda, terça, quarta, até no domingo. Se no mínimo a gente não fizer leitura nenhuma e ler esses versículos aqui, quando chegar aqui, já vai ter um discernimento maior da lição. Vocês vão ajudar a completar, questionar muito o professor que estiver aqui à frente. E vão ter sido edificados em casa. Porque quando eu leio a palavra, ela é viva porque ela fala para a minha vida aquilo que eu necessito. E vai falar para você aquilo que você necessita para ter um relacionamento melhor com o Senhor. É simples assim, é muito simples, mas é difícil de seguir. Por quê? Porque as distrações do mundo, elas são muito mais atraentes ao nosso viver, ao nosso dia a dia. Mas eu tenho pensado muito, não sei se devido à pandemia, os nossos dias são pouquíssimos demais. A vida do homem é muito breve. A gente tem que dedicar mais tempo às riquezas que são do alto. Aquelas riquezas que nem a traça, nem o ferrugem corroem. A gente tem que se dedicar ao serviço mesmo, para que a gente apenas não seja salvo, mas que a gente ajunte tesouros, que o nosso galardão seja grande. Não basta ser só salvo. Amém. Bom, mas vamos buscar, vamos dedicar o nosso tempo. Será que eu tenho 60 anos, terei 60 anos, 70? E o que eu fiz com os meus dias até aqui? Já se passaram meus 8 anos, meus 16 anos, meus 20, 30, 40, 50. E que diferença eu tenho feito na minha geração, no Israel do Senhor que eu vivo hoje. Olha para vocês verem. Josias convocou as autoridades de Judá e de Jerusalém e leu em voz alta, em alta voz, as palavras do livro da aliança que havia encontrado no templo do Senhor. Que alegria, né? A vida de uma pessoa convertida que entende a revelação da palavra de Deus. A atitude dela, não mais, não menos, é essa. Ela quer falar para todo mundo: olha o que eu descobri. Não posso exaltar, tem que falar baixo. Vontade de gritar. Olha o que eu descobri. Olha o que eu li aqui, que eu entendi. A gente tem que mudar de rumo. A gente tem que mudar a nossa direção. Isso que nós estamos fazendo não agrada a Deus. E Ele vai diante do povo e leu em alta voz as palavras do livro da aliança. Aí Josias renovou a aliança com Deus. Primeiro, ele renovou a aliança dele com Deus. Olha o que fala. O rei tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos. Assim devemos nós tomar o nosso lugar. Que lugar nós temos tomado na presença do Senhor? Vamos mesmo nos achegar a Ele e entrar para dentro do que Ele tem para nós e deixar de ficar caminhando no nosso próprio entendimento, no nosso próprio caminho.
vamos tomar o nosso lugar na presença do Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. É isso que devemos pôr por meta nesse início de ano. Amém? E depois aí no número 2, todos se comprometeram com a aliança. Todos, todo o reino, toda a nação se comprometeu com o que o rei havia declarado, havia proposto. Josias fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com essa aliança. Quantas pessoas estão aí dependendo que nós tomemos o nosso lugar no Senhor? A igreja vai ser edificada quando cada um de nós, tomarmos o nosso lugar no Senhor. Essa palavra é muito forte. Parece do nada, mas é profunda. Tome o seu lugar. O seu lugar, o meu lugar, não é aonde Deus não quer que a gente esteja. Vamos ler a palavra, buscar entendimento e assentar no devido lugar que o Senhor tem para nós. Não é qualquer lugar, não é um lugar de desonra, vai ser um lugar de honra. E assim a gente vai poder levar todos que estiverem conosco a fazer parte desse pacto, dessa nova aliança que a gente tem através de Jesus hoje. É muito lindo isso, é maravilhoso. E ainda na página 42, lê para nós, tia Gilza, História de Israel para hoje. Pela palavra de Deus, o pecado do povo foi revelado. Por ela, a aliança com Deus foi restaurada. Houve arrependimento e compromisso. O rei Josias, pelo seu exemplo, incentivou o povo a assumir o compromisso com Deus. A liderança de Josias, bem exemplificada, que ninguém pode levar um discípulo às alturas espirituais maiores do que ele mesmo já alcançou. Uau! Prestem atenção nessa última frase. A liderança de Josias. Vamos falar assim. A liderança da Sandra, da Gilza, do Maicon, bem exemplificada, que ninguém pode levar um discípulo às alturas espirituais maiores do que a que ele mesmo alcançou. Conseguem entender isso? Eu só levo uma pessoa aonde eu conheço, aonde eu já fui. Se você ainda é uma criança na fé, você só vai conseguir conduzir alguém até onde você está. Essas alturas espirituais que a lição nos diz, a gente primeiro tem que alcançar. A gente tem que buscar de todo o coração, de toda a nossa alma, para depois a gente externar, levar todos a que consigam chegar até onde nós estamos, até onde eu assentei no meu lugar junto ao Senhor. Vocês entenderam isso ou não? Sim, né? Porque parece assim, eu acho tão lindo, acho poético, maravilhoso. Mas queria que vocês entendessem isso. Tome o seu lugar no Senhor. E como Josias foi restaurando e colocando tudo em ordem, há muito tempo, desde o tempo de Juízes, que o povo de Israel não comemorava a Páscoa, que era uma ordenança perpétua dada a Moisés. O que é a Páscoa? A saída do povo de Deus, do Israel, do Senhor, do Egito. Aí Josias, ele continua a se esforçar
para levar o povo, falar: gente, acorda, nós estamos caminhando errado, nós estamos fazendo tudo errado. Volta para cá, volta para Deus, abandona o que te afasta de Deus, a idolatria que vocês estão vivendo. Vamos seguir essas leis, esses preceitos. Tudo que a gente tem para ser abençoado está aqui no livro. Vamos ler. Vem cá, e está aqui, ó. Devemos celebrar a Páscoa. Nós temos que comemorar. Nós somos libertos. A gente não é escravo mais do mundo aí fora. A gente agora, pelo sangue de Jesus, tem livre acesso ao Pai. E a gente tem que lembrar disso. Aí Josias vai. Em seus esforços, olha na revista, página 42. Em seus esforços para trazer o povo de volta a Deus. Por que será que a lição, o autor aqui pôs em seus esforços? Não era fácil para a liderança naquele tempo, como não é hoje. Líder se esforça muito para trazer o povo de volta a Deus. Aí diz: Josias considerava Israel como um todo, porque ele tanto foi no reino do sul quanto no reino do norte. Quando destruía os altares e objetos idólatras, ele purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das ruínas. Ele chamava os sobreviventes do reino do norte para participarem das festas. Todo esse empenho em restaurar a união do povo de Deus, faz parte da filosofia de Crônicas e do apóstolo Paulo, que previu que todo Israel será salvo. Isso está lá em Romanos 11, 26. Tudo o que houve no reinado de Josias, bem como todo o Antigo Testamento, ele se concretiza no Novo. Ele se concretiza no Novo. Oi? Posso ler um versículo que Deve. sobre a instrução que Paulo deu para Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 8, até o 12, que diz assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitar. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente os que creem. Ensine estas coisas, insista nelas. Não deixe que ninguém menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então foram instruções que Paulo deu de como ele deveria servir, ao Senhor, do esforço que você falou aí, desse exercício. E ele compara com o exercício físico, a gente não faz gostando, nem começa fazendo gostando, são hábitos que vão sendo criados. Então, isso aqui é bom para a vida, fisicamente, mas muito melhor será a gente exercitar também a vida, de devoção a Deus. E ele pede para que Timóteo permaneça ali, sendo um padrão, para aqueles que estavam seguindo para ele. Como nós cristãos, temos que ser padrão, porque Josias também foi. Ele buscou para ele e buscou ser exemplo para aquela nação retomar aquilo que tinha sido perdido. Então nós precisamos ser isso. Exatamente. Exatamente só isso. Ele chamou o povo, para a Páscoa. Ele pensou nos preparativos. Os cultos a Deus no templo, na igreja, onde quer que seja, não podem ser realizados de qualquer jeito. Observe como agiu Josias ao preparar a Páscoa. Ele mandou preparar conforme o preceito de Davi e de Salomão, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ele estabeleceu sacerdotes em seus cargos
e os animou a servirem na casa do Senhor. Ele organizou o serviço dos levitas, providenciou de boa vontade com os príncipes os animais para a festa da Páscoa e para as demais ofertas. Ele se preocupou com a celebração. Não se celebrava em Israel uma Páscoa semelhante a essa, desde os dias do profeta Samuel. A Páscoa era a comemoração anual do Êxodo, quando o Senhor tirou o seu povo do Egito. E logo aí embaixo, onde eu li na página 43, pode ser o Michael a ler História de Israel para hoje. Para o primogênito cessava da morte naquela noite, o sangue do cordeiro tinha que estar nos batentes da porta da casa. Para o pecador está protegido no juízo, em que está confiante que o sangue do cordeiro de Deus já cobriu o seu pecado, em que havia aceitação pessoal e individual. Veja como é sério. Veja como é sério. Aqui eu não vou nem me deter muito, porque nós já tivemos uma aula, um estudo dessa lição detalhada sobre o Êxodo, né? Aqui o autor só nos lembra que quando foi sair, mataram o animal e aspergiram o sangue dele nos umbrais, nas portas. Hoje, a salvação é individual. A gente precisa reconhecer, entender o sacrifício que Jesus fez ao morrer, ao entender o sangue dele que foi derramado no meu lugar e aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Assim nós estaremos livres do juízo, da condenação no dia desse juízo final. Amém? Não podemos, finalizando, nos esquecer da história de Deus nas nossas vidas. Quanta coisa Deus já fez na minha vida e com certeza já fez na sua. Quantos livramentos, quanta coisa boa, até nas ruins, a gente viu o agir de Deus. Ou esquecer da história linda que Deus pode escrever na vida de cada pessoa que, ouvindo, entendendo a palavra e praticando a palavra, se torna uma vida de acordo com os princípios e propósitos de Deus. Realmente, na escola, a palavra é lâmpada para nós, ela que nos ilumina e nos leva a cumprir o papel da igreja, que é divulgar essa palavra. O que nós precisamos é ter mais tempo, né, para ler, buscar e passar para quem não conhece. E por fim, encerrando, Josias morre. Ele reinou por 31 anos. E depois de tudo o que ele fez, de ter colocado o templo em ordem, trazido o povo de volta à comunhão com o Senhor, derrubado todos os ídolos, todos os postes, altares, ele morre numa batalha contra o faraó Neco, rei do Egito, lá em Megido. Ele foi para uma batalha que não era para ele ter ido. Quem lê a lição vai saber. E ele morre. Eu fico assim, temerosa. Tantos personagens fizeram tudo e numa desobediência perde a vida. A gente tem que atentar para isso. Ele foi para uma batalha que não deveria ter ido e morre. Josias reinou 31 anos aproximadamente, 639 a 609 antes de Cristo. Mas ele foi um rei muito estimado pelo povo. Os seus súditos sofreram grande pranto. E por ser um rei muito estimado, Jeremias, que é uma outra história, que era o profeta da época,
Jeremias, o profeta dessa época, ele compôs uma lamentação linda sobre Josias. Encerrando de verdade, na página 44 está essa conclusão que a gente deve compartilhar. 1. Josias buscou o Senhor, e isso garantiu a orientação e a bênção de Deus para o seu reino. O nosso serviço só é válido e abençoado quando o nosso relacionamento com Deus está correto. Sigamos o exemplo dos macedônios. Josias foi atento à palavra de Deus, restaurou os antigos valores do culto e no país, revendo que Moisés, Davi e Salomão haviam estabelecido. Devemos restaurar os valores da igreja original em Atos, quando os cristãos estavam unidos e tinham tudo em comum. Josias deu exemplo ao povo. O nosso testemunho de vida, na profissão, na escola e entre os vizinhos, é tal que anime os outros a buscarem a Deus? Josias entendeu a importância de união. O Senhor Jesus orou também pela união do seu povo. Ele disse: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando. Eu creio que se você se dispôs e se você abriu o seu entendimento, o seu coração, o Espírito Santo falou e vai continuar te trazendo à memória aquilo que você, como eu, precisa ser mudado. Oremos. Deus, te agradecemos pela tua palavra revelada a nós nesta manhã, que tão ricamente nos instruiu a andar com o Senhor. Que não nos afastemos dessa palavra, Deus, da sua vontade para as nossas vidas. Que, como Josias, façamos dessa palavra a tua vontade em nós e na nossa igreja. Ajuda-nos, Deus, a não nos desviarmos. Tem misericórdia do teu Israel de hoje, não só aqui, mas o Israel do Senhor espalhado por toda a face da terra, para que vivamos unidos em paz e em prosperidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.